Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E o vídeo de hoje está muito interessante porque eu quero aqui responder a uma pergunta muito frequente e muito comum que muita gente faz. E que pergunta é essa? Como ouvir a voz de Deus? Essa é uma pergunta que nos mostra um ponto positivo, porque nos revela que aquele que faz essa pergunta tem o desejo de ser sensível à voz de Deus e de ouvir a voz do Senhor. E o meu papel nesse vídeo aqui é mostrar para você, à luz aqui da palavra de Deus, alguns meios que Deus usa para falar conosco e para nos revelar a sua vontade. E tendo conhecimento desses meios que Deus usa para falar conosco, o nosso papel então é abrir os nossos ouvidos e estarmos atentos àquilo que Deus tem a nos dizer. Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, você já sabe, deixa o seu gostei aqui logo abaixo para você me ajudar no fortalecimento e na expansão aqui do canal. Também clica no botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, e inscreva-se aqui no canal, é gratuito e você virá fazer parte dessa comunidade que só cresce de apaixonados pela palavra de Deus. Ativa o sino de notificação também aqui logo ao lado para que assim toda vez que eu publicar vídeo novo aqui, você seja notificado em primeira mão. E se esse vídeo abençoar você, você já sabe, tudo que é bom para nós compartilhamos. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com seus amigos, familiares. Me ajude na expansão desse canal. Antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de ler um texto aqui muito interessante que está registrado aqui na Bíblia sobre esse assunto de ouvir a voz de Deus. Olha que interessante esse texto que está em Jó, capítulo 33, versículo de número 14. O texto fala assim: Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Um texto complementar a esse que nós acabamos de ler está aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Olha que interessante. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, o que nós podemos constatar através da leitura desses dois textos aqui introdutórios é que Deus ele tem muitas maneiras de falar. Então, meu papel aqui nesse vídeo é mostrar para você aqui algumas maneiras. Eu não vou exaurir o assunto, eu não vou esgotar o assunto. Eu quero destacar aqui 5 formas que Deus usa ainda hoje para falar com você e comigo. E a partir desse vídeo eu espero que você esteja mais atento a essas 5 maneiras de Deus responder, de Deus falar e de Deus direcionar. Então vamos lá. Primeira maneira que Deus usa para falar conosco é a própria Bíblia. É claro, eu já comecei aqui com a maior forma de Deus falar, que é através da sua palavra. Através da Bíblia, Deus fala com você, Deus responde você, Deus direciona você. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo de número 4, olha o que Jesus vai dizer. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós somos informados através desse versículo que a Bíblia é o modo mais comum e maior, o mais superior modo que Deus tem e possui de falar com seus filhos, de falar conosco. Além de ser a Bíblia a voz de Deus para mim e para você, ela é também um pão que nos alimenta, mostrando que quando vamos para a Bíblia, para ler, para estudar, para meditar, nós não apenas estamos ouvindo a voz de Deus, mas sendo alimentados pelo próprio Deus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, abra sua Bíblia. E tem uma frase muito interessante que diz assim: não é que Deus esteja falando pouco, talvez é a sua Bíblia que anda muito fechada. Então, abra a Bíblia e você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus falando com você, Deus te orientando, Deus te direcionando e Deus respondendo você. Muitas das respostas que nós desejamos e almejamos do Senhor
para situações específicas, para situações complicadas da nossa vida, nós teríamos essa resposta se fôssemos mais para a Bíblia. Então a Bíblia é esse primeiro método que eu quero destacar para você, que Deus tem de falar com você, e claro, todos os outros métodos agora que eu vou mencionar aqui, eles estão subordinados à Bíblia. Você deve ter a Bíblia como juiz e como teste final. Segunda forma que Deus tem de falar conosco e que podemos ouvir a voz dele através desse método são os conselhos de outros. Você sabia que Deus pode falar com você através de terceiros? Através de uma conversa informal, através de um conselho que você pede para alguém. Isso está registrado aqui em Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, no livro de Provérbios, especificamente, vai ser exaltado muito o conselho, aquela atitude que nós devemos ter de humildemente buscar conselhos de pessoas mais sábias. E esses conselhos Deus pode usar para direcionar a nossa vida, e geralmente Deus usa. Já aconteceu isso comigo muitas vezes, de a resposta de Deus, o direcionamento de Deus, o norte de Deus que eu precisava para a minha vida naquele momento vir através de conselhos. Só que aqui tem uma ressalva muito importante. Tome muito cuidado com quem você vai se aconselhar. E eu tenho sempre aqui uma dica para você que quer pedir conselho ou orientação para alguém. Busque pessoas mais maduras do que você, que estejam num patamar espiritual maior que o seu, que estejam numa intimidade com Deus maior do que a sua. E eu tenho certeza que Deus, através do conselho dessa pessoa, de um líder espiritual, de um pastor, de um amigo, de um irmão em Cristo, de um obreiro da sua igreja, quando você notar na vida de alguém uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus, quando você notar na vida de alguém uma maturidade espiritual, essa é a pessoa então para a qual você deve se abrir e pedir conselhos, e através desses conselhos Deus falará com você, direcionará a sua vida e te levará para o centro da sua vontade. Então esse é o segundo método que Deus tem de falar conosco, e a segunda forma que nós temos de como ouvir a voz de Deus, através de conselhos de outras pessoas, de irmãos em Cristo. E em terceiro lugar, uma terceira forma que Deus tem de falar conosco, que nós temos de ouvir a voz de Deus, são as circunstâncias. Isso mesmo, as circunstâncias. Deus pode usar as circunstâncias ao nosso redor, os acontecimentos da nossa vida para falar conosco e nos direcionar ao centro do seu querer, ou permitindo o nosso progresso ou impedindo que nós venhamos a fazer aquilo que Ele não quer que façamos. E tem um texto muito interessante aqui em Atos dos Apóstolos, que eu quero ler para você, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Se você está com a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Atos, capítulo 16, versículos 6 a 8. É um texto muito interessante que nos mostra que na vida do próprio apóstolo Paulo e daqueles que o acompanhavam na segunda viagem missionária, as circunstâncias foram a voz de Deus para direcioná-lo no caminho que o Espírito Santo queria. Olha que interessante, Atos capítulo 16, versículo do 6 ao 8. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Você notou que interessante esse versículo? É-nos dito que Paulo, com o desejo de evangelizar a Ásia, ele a caminho da Ásia, talvez pegando uma rota que o levaria até lá, alguma circunstância, algum acontecimento impediu a sua viagem até a Ásia. Depois ele tentou outro caminho, outra rota para chegar à Ásia e outro acontecimento, outra circunstância o impediu. Ele tentou de novo e foi impedido. E ele então reconheceu que era o Espírito Santo que estava impedindo o seu caminho, estava impedindo a sua ida.
Não é que não era para Paulo pregar na Ásia, mas ainda não era o momento de Paulo pregar na Ásia, porque Deus tem essas 3 formas de nos responder: sim, não ou ainda não. E para Paulo, o que se encaixa aqui é ainda não, porque em Atos 18 e 19 nós vemos que ele consegue finalmente ir para a Ásia e começar o seu ministério de pregação naquele lugar. Então, para Paulo aqui foram as circunstâncias que o impediram de prosseguir o caminho. E será que essa não é a voz de Deus que você está precisando atentar mais o seu ouvido para ouvir? Será que Deus não está fechando portas que você não deve entrar, barrando oportunidades que não é para você aceitar? Ou será que Deus não está impedindo você de entrar precipitadamente em algum relacionamento que não é para você entrar? Ou talvez o contrário, será que Deus, através das circunstâncias, não está te mostrando que é para você prosseguir, que é para você continuar? Será que Deus não está abrindo portas para você ministeriais, oportunidades no reino de Deus para você trabalhar e você talvez não está atentando para isso? Essa é a terceira forma que Deus tem de falar conosco, o uso das circunstâncias e dos acontecimentos do dia a dia para nos direcionar no centro da sua vontade. Vamos então para a quarta forma que Deus tem de falar conosco e que nós temos de ouvir a voz do nosso Pai Celestial. A quarta forma que eu quero destacar aqui para você de ouvir a voz de Deus são as pregações. É óbvio, é claro que através das pregações Deus nos responde, Deus nos direciona, Deus nos corrige, Deus nos exorta, Deus ele fala conosco. E isso está aqui em Romanos. Deixa eu ler para você aqui Romanos capítulo 10, versículo de número 17, que fala assim, olha que interessante: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muito interessante esse versículo e nos mostra que através da pregação Deus pode responder e Deus pode falar conosco. E eu sou prova disso, não apenas, muitas e muitas vezes na minha vida, eu já recebi direcionamento, eu já recebi direção de Deus ao ouvir uma palavra, seja na minha própria igreja, seja uma palavra pela internet, e muitas vezes também, depois de pregar a palavra, eu já testemunhei pessoas chegando em mim depois do culto e dizendo assim: olha, eu louvo a Deus pela sua vida porque essa palavra que você trouxe foi uma resposta que eu precisava. Ou, como Deus falou comigo, era isso que eu precisava ouvir. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você também. Ao ouvir uma pregação, você sai daquele culto dizendo: Senhor, muito obrigado, era isso que eu precisava ouvir. Então Deus ele usa a pregação, o ensino da palavra para nos direcionar, para falar conosco. Então, o que cabe a nós é estarmos mais atentos agora a cada mensagem pregada, a cada ensinamento que nós presenciamos na igreja, porque esse pode ser o método que Deus escolheu para nos responder, para falar conosco, para nos direcionar e para trazer aquela resposta que nós tanto desejamos e tanto almejamos. E a quinta e última forma que eu quero destacar, que não a última forma bíblica, tem muitas outras formas que Deus pode falar conosco, são as profecias. As revelações, quando Deus usa um profeta, uma profeta, para ser canal de Deus para nós. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3, fala assim: o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E profecia nesse contexto aqui não é a pregação da palavra, profecia nesse contexto é o dom de profecia. É quando um profeta recebe uma revelação do Espírito Santo, isso está aqui no versículo 30, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então essa profecia é baseada numa revelação do Espírito Santo, e esse profeta então entrega essa profecia, seja para um indivíduo ou seja para a igreja no coletivo. Deus usa a profecia para falar conosco. Mais uma vez, eu já passei por muitas dessas experiências na minha caminhada cristã, em que Deus, através de uma profecia, através de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, Deus trouxe um recado para mim que eu precisava ouvir naquele momento. E Deus impediu de eu tomar decisões que eu não deveria tomar, ou Deus confirmou caminhos que eu estava seguindo, eu deveria prosseguir e continuar naquele caminho, porque Deus faz assim. E será que esse não é o método que Deus está falando com você?
Talvez você está aqui nesse vídeo buscando como ouvir a voz de Deus e talvez Deus já esteja falando com você através da palavra dele, através de outras pessoas, através de circunstâncias, através da pregação e através de profecias também. Então a profecia é um método que Deus tem de falar conosco, de revelar-nos a sua vontade, de nos fazer promessas. Mas claro, lembrando o que eu falei no início do vídeo, seja a profecia ou seja os outros métodos que eu citei nesse vídeo, todos eles estão subordinados à palavra de Deus. Profecias, circunstâncias, conselhos, pregações, todas devem estar debaixo aqui do nosso tribunal final, que é a palavra do Senhor. Mas as profecias são sim métodos que Deus usa e tem para falar conosco, para nos edificar, para nos exortar e para nos consolar. Agora aqui na conclusão desse vídeo, já que eu falei aqui de algumas formas que Deus tem de falar conosco e de revelar a sua vontade, eu quero, para terminar o vídeo aqui, destacar 3 maneiras, 3 conselhos que eu quero dar para você aqui, para você ser mais sensível à voz de Deus. Porque como nós lemos no primeiro texto, quando a gente iniciou esse vídeo, Deus talvez está falando de muitas outras formas e somos nós que não estamos ouvindo. Talvez o problema não é Deus não estar falando, porque se tem algo que nós devemos ter em mente é que Deus tem desejo de falar com cada um de nós. E Deus está falando de diversas formas, mas o problema, muitas vezes, somos nós que não estamos ouvindo. Então, eu quero destacar aqui 3 princípios, 3 conselhos para nós estarmos mais atentos à voz de Deus. Primeiro, se queremos ouvir mais a voz de Deus, devemos calar as outras vozes. Devemos abafar outras vozes. Se você estiver ouvindo esse vídeo aqui, assistindo esse vídeo e ouvindo o que eu estou dizendo, e você ligar o rádio, ligar a televisão e tiver 2, 3 pessoas falando com você, e você estiver assistindo esse vídeo perto de uma avenida, você não vai escutar nada do que eu estou dizendo. Por quê? Porque tem muitos outros ruídos, barulhos disputando a sua atenção. E talvez isso pode estar acontecendo com você. Você não está ouvindo a voz de Deus porque há muitos ruídos, há muitas vozes disputando a sua atenção e você não está dando atenção à voz principal, que é a voz de Deus. Então, primeiro, cale as outras vozes, abafe os ruídos e passe a ser sensível à voz do Espírito Santo. Segunda maneira, segundo conselho, segundo princípio que eu quero passar para você ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Oração. Em Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e eu te responderei. Responder fala de Deus falar conosco. Então, se nós estamos querendo ouvir a voz de Deus, com certeza Deus também está querendo ouvir a nossa voz. Então, comece a orar. Tiago 4,8 fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então, cabe a nós orar e aguardar para o Senhor nos responder. Se queremos ouvir a voz de Deus, então, Deus deve ouvir a nossa voz também. Terceira forma que eu aconselho você aqui para estar mais sensível para ouvir a voz do Senhor. Quando Ele falar com você, obediência. Pode ter certeza que aqueles que obedecem a Deus são aqueles que mais ouvem a voz de Deus das mais diversas maneiras. Então tenha uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida no centro da vontade do Senhor e pode ter certeza que Deus falará com você, direcionará você de muitas formas. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas pode ter certeza que você não perdeu o seu tempo. E se esse vídeo abençoou você, você já sabe, deixa o seu gostei aqui embaixo para você mostrar para mim, dar um feedback para mim de que esse conteúdo foi positivo para a sua vida. Se inscreva também se você não é inscrito aqui no canal e ativa o sino de notificação, porque assim toda semana quando eu publicar vídeo novo aqui, você vai ser notificado em primeira mão. Deixa o seu comentário aqui também dizendo o que você achou desse vídeo, se tem algum tema para um próximo vídeo. Com certeza eu estarei te respondendo, interagindo com você e é sempre um prazer ler aquilo que você tem a colocar aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo abençoou você mesmo, compartilha ele com no mínimo aí 3 pessoas. Seleciona 3 amigos aí, envia o link desse vídeo para esses 3 amigos no grupo da família, no grupo da igreja. Me ajude aqui na expansão desse canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. E vai aparecer 2 vídeos aqui que eu recomendo para você continuar aprendendo mais da palavra de Deus. Assista, vai abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo, então Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos, forte abraço, tchau!